Voi siete il sale della terra. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que será salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Abbiamo capito, Gesù non vuole che i suoi discepoli si isolino. Entendemos que Jesus não quer que os seus discípulos se isolem e fujam do mundo. O cristão deve estar presente em todos os contextos da vida social, com uma vida naturalmente diferente daqueles que se regulam de acordo com os critérios da mundanidade. Mas, se o sal permanecer no saleiro, não serve para nada. Deve misturar-se com a massa e assim deve ser o cristão no meio da sociedade. Como deve ser o sal? Na época de Jesus, como hoje, havia muitas as funções do sal e, utilizando essa metáfora, Jesus queria referir-se certamente para todos os usos do sal. A primeira função, e é a mais imediata, é o de dar sabor aos alimentos. Isso, desde os tempos antigos, o sal tornou-se símbolo da sabedoria, que acrescenta sabor à vida. O modo de falar do cristão precisa ter um sabor particular, diferente dos discursos de um pagão. E, portanto, na boca de um cristão, tudo soa fora de lugar, com a vulgaridade, a trivialidade, a linguagem chula, a aspereza. Mas não é apenas uma questão de linguagem mais ou menos refinada. É algo de muito mais importante e decisivo, que o cristão traz no mundo a sabedoria que dá sabor e sentido à vida. Se quisermos olhar ao nosso redor, o que vemos? O que vemos no mundo? Notamos que existe muitas vaidades, muito vazio, muitas frivolidades, quantas bobagens que circulam nos meios de comunicação, nas redes sociais. Um absurdo com os quais se tenta preencher o vazio de significado da vida. Aqui está a necessidade do cristão entrar nesse contexto social e cultural, relembrando valores que vale a pena serem vividos. O cristão deve levar no mundo uma sabedoria que ajuda a compreender o significado das alegrias e dores, dos sorrisos, das lágrimas, das celebrações, das festas e também do luto. Sem o Evangelho, o homem não tem nada mais para ser cultivado, a não ser que aquelas coisas que estão ao seu redor no dia a dia. Aquilo que dizia a Bíblia, o Eclesiastes: coma e beba, aproveite, porque isso tudo vai passar e Deus vai te tirar desse mundo. Depois conclui o texto: porque tudo é vaidade, é vento e vapor que desaparece sem deixar rastros. Esse é o significado da vida do homem. Aqui está a missão do cristão: levar o sal, a sabedoria, aquela sabedoria que dá sentido para a vida. Mas o sal também tem outra função muito importante, que é aquela de conservar, preservar os alimentos. No tempo de Jesus não tinha geladeiras, então, para evitar que a comida estragasse, eles salgavam a comida e assim se conservava por mais tempo. E nós lembramos de Magdala, que essa pequena cidade ali era chamada como a significada do peixe seco, porque a principal função das pessoas dessa cidade era salgar os peixes que eram pegos ali no lago de Genezaré. Também Pedro pescava durante a noite e de manhã ia vender a Magdala para que fosse salgado o peixe e assim não estragasse. O sal era usado aquele do Mar Morto, que também era exportado para o Egito. E esse sal era tão precioso que era usado até na mumificação dos mortos. E o sal tem o significado de proteger contra as forças do mal. Qual é o significado do sal do cristianismo na sociedade de hoje?
aquela de proteger da decadência, da decomposição, da corrupção moral de uma sociedade que nós vemos ao nosso redor. Por exemplo, numa sociedade em que o que importa é o dinheiro, a acumulação de bens, nesse contexto, quanto vale um homem? Numa sociedade onde o que conta e vale é aquilo que se produz, o que conta, o que importa o ser humano, conta quase nada. Basta a gente olhar ao redor e ver todas as guerras que estão sendo travadas hoje no mundo e conta alguma coisa o ser humano? Então, aqui o cristão entra, que ele traz para essa sociedade a dignidade de toda pessoa humana, que é o ponto de referência para todas as escolhas. Um outro exemplo. No mundo onde se busca o próprio lucro, o objetivo é pensar em si mesmo, eu me sentir bem, o cristão chama a atenção para as necessidades do outro. E, portanto, os pais cristãos educam seus filhos nesses valores. Assim também educam ao sacrifício, à renúncia, a não buscar o seu próprio interesse, educam para atender às necessidades do próximo. Claro que o cristão não é salvo porque impõe esses valores, mas porque ele vive. Não porque ele ataca os outros, mas porque ele compartilha isso com alegria e ele transmite isso, esses valores. Ele leva para a sociedade conforme ensina o Evangelho. Jesus coloca uma pergunta: o que fazer com o sal que perde o seu sabor? Hoje sabemos de pessoas que dizem que o sal não pode perder o seu sabor. O verbo grego usado, indicado para perder o sabor, é moraino, que significa enlouquecer. Isto é, os cristãos têm o sabor da sabedoria evangélica, mas sempre correm o risco de perder a sabedoria que devem levar para o meio do mundo. Como isso pode acontecer? Quando o cristão vive no contato com o mundo, com aqueles que pensam de maneira totalmente diferente dele, do seu pensamento, e de repente o seu pensamento pode permanecer contaminado por aquilo que dizem os outros. Então ele perde o seu sabor, ele perde a sua presença com o significado. É isso que o Evangelho quer dizer quando o cristão perde o sabor, o sal perde o sabor, quando começa com o se, o mas, porém, é preciso adaptar-se, precisa mudar. Não, o Evangelho tem que ser entendido, pode ser aceito ou rejeitado, mas não pode ser modificado, não pode ser poluído o sabor do sal do Evangelho. Vamos ouvir a segunda imagem com a qual Jesus indica o que devemos ser no mundo de hoje. Voi siete la luce del mondo. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre a montanha não pode ficar escondida. Il simbolismo della luce è presente in tutta la Bibbia. O simbolismo da luz está presente em toda a Bíblia. A luz é a primeira criatura de Deus. Deus disse: haja luz, e a luz começou a brilhar. Na Bíblia, a luz é sempre positiva, porque é símbolo da vida. As trevas são símbolo da morte, mas Deus é vida, Deus é luz. O Salmo 104 fala que Deus está envolvido em luz. Também a primeira carta de João diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há nada, não há nenhum sinal que lembre da morte em Deus. E esta luz de Deus alcança os homens através da sua palavra, através da palavra de Deus. O Salmo 109 diz assim: lâmpada para os meus passos é a tua palavra, luz no meu caminho. Na verdade, diante do véu do templo que separava o santo dos santos, da outra parte do templo, estava sempre aceso o menorá
de 7 braços, que era símbolo da luz que veio de Deus e que a luz, essa luz, ilumina o mundo. E podemos imaginar o escândalo que era a afirmação de Jesus, dita abertamente: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Para um pio israelita, essa afirmação era herética e blasfêmia. Jesus se apresentou como luz porque ele mostrou a beleza do rosto de Deus. Luz que veio para resolver, para clarear a escuridão do mundo, o ódio, a violência, as mentiras, as injustiças. A declaração feita por Jesus é escandalosa para aqueles que ouviram: eu sou a luz do mundo. Mas mais chocante ainda é outra afirmação: vós sois a luz do mundo. Vocês quem? Esse pequeno grupo dos discípulos que estão dando os primeiros passos, seguindo o Mestre. Vamos olhar um por um deles. Quantas vezes Jesus falou para eles: vocês são pessoas de pouca fé. Ele pergunta a eles: o que vocês estavam discutindo ao longo do caminho? E eles estavam cultivando os sonhos do mundo, de serem grandes, de ficarem ricos, importantes. E no momento que eles precisam fazer uma escolha decisiva na vida, diante da cruz, eles escapam todos. E depois da Páscoa ainda estão cheios de dúvidas, incertezas. Quando nasce a primeira comunidade, ainda tem tantas discussões, tantos mal entendidos. E de repente, Jesus dá essa confiança a eles, a essa comunidade, os primeiros discípulos e também a nós. Vós sois a luz do mundo. Nós somos pequenas luzes, pequenas lâmpadas e devemos levar com a nossa vida e com a nossa palavra a luz do Evangelho. A imagem da luz completa aquela do sal. O sal se mistura com o alimento. A luz não mistura-se. E o que faz a luz? Ela ilumina as coisas. Ela coloca em destaque o valor daquilo que vale, o que não vale, aquilo que é bom e o que não é, o que é ruim, o que a gente pode comer e o que é venenoso. A luz mostra o caminho seguro e mostra também os buracos, mostra os barrancos, permite-nos, portanto, discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. O discípulo é chamado a ser luz com a sua palavra, com a sua pessoa, com a sua vida. E Jesus quer que os discípulos brilhem. Vocês devem ser pessoas brilhantes, luminosas.